Olá! Recentemente, a Universidade Luterana do Brasil foi premiada em 3 categorias pelo Prêmio Nacional de Gestão Educacional. Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no Ubra Conhecimento o excelentíssimo senhor reitor Marcos Fernando Zimmer. Lembrando que Marcos Fernando Zimmer tem graduação em Teologia e Pedagogia, com doutorado em Educação sobre o tema Diagnóstico e Avaliação Educativa e, obviamente, atualmente é o reitor da Ubra. Seja muito bem-vindo, reitor. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos então para a matéria sobre o assunto. Em 2018, a Ubra participou do Prêmio Nacional em Gestão Educacional, sendo premiada em 3 categorias: Gestão Acadêmica, Responsabilidade Social e Gestão Administrativa. Esses prêmios contribuem para a missão da universidade de ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. O novo PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional da Ubra, foi ouro na categoria Gestão Administrativa, com o case Participação Coletiva na Construção da Excelência Acadêmica e Administrativa. Toda a instituição está, no próximo nosso PDI, numa questão de mudança, de nós repensarmos o mundo que está aí hoje. Nós temos hoje novas formas de aprendizagem, novas formas de viver em sociedade, e é importante que toda essa formação dos futuros profissionais seja baseada nisso. Com o case Implantação da Central de Serviços Compartilhados, a Ubra ficou com a prata, com a Central de Relacionamento. Um lugar em que o aluno pode resolver a maioria dos assuntos relacionados aos processos acadêmicos e financeiros sobre a universidade. Para a universidade, ele chancelou a nossa missão e a nossa visão, a nossa missão de ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. E no âmbito de educação, uma central de serviços compartilhados é um projeto inovador, e nossa visão na busca pela excelência acadêmica e administrativa, que é o objetivo da central, ela proporcionar uma melhoria no âmbito acadêmico e administrativo, com benefícios para os alunos, para os professores e para os funcionários. A Ubra iniciou o trabalho na acessibilidade em 1995, quando 3 alunos decidiram buscar o suporte de Libras para fazer o vestibular. A partir disto, os acadêmicos passaram a dispor de intérpretes de Libras nas salas de aula. E isso fez com que a universidade fosse a primeira universidade no país a oferecer esse trabalho de intérpretes de Libras para alunos surdos em sala de aula. A gente se tornou uma referência, a universidade se tornou uma referência nacional, atraiu alunos de diversos lugares do país e ela se colocou nesse ambiente da acessibilidade como uma instituição pioneira. A premiação nas 3 categorias consolida o trabalho que vem sendo desenvolvido na Ubra por professores, colaboradores e alunos. A Universidade Luterana do Brasil é premiada em 3 categorias. É sobre esse tema que nós estamos conversando hoje no Ubra Conhecimento com o senhor reitor Marcos Fernando Zimmer. O que é o Congresso Brasileiro de Gestão Educacional que deu essa premiação para a Ubra? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar novamente no programa. Esse programa que já está se consolidando dentro da universidade e que tem divulgado as diversas ações e atividades que a Ubra realiza. E esse prêmio, que hoje é o assunto do programa, ele é um prêmio que é conferido dentro do Congresso Brasileiro de Gestão Educacional, o conhecido nacionalmente GEDUC. Inicialmente ele não tinha esse nome, adotou esse nome a partir do 3º Congresso. Eu falo isso porque eu participo desde a primeira edição. Então, são 16 anos participando desse congresso, que é um dos maiores congressos de gestão educacional do Brasil. É um congresso de cunho internacional e ele reúne praticamente todas as instituições de ensino superior do Brasil, sejam faculdades, centros universitários e universidades. E dentro desse congresso, ele tem essa categoria de premiação, que é o Prêmio Nacional de Gestão Educacional, onde as universidades podem apresentar, então, projetos que elas desenvolvem. Perfeito. E ali há uma comissão de especialistas muito renomada no país que avalia cada projeto e, então, concede esse prêmio, esse prêmio que estamos vendo aqui à mesa, que foi o prêmio Ouro, Então, cada categoria ela é dividida em categoria bronze, prata e ouro. A Ubra, então, ela apresentou nessa premiação projeto para cada uma das 3 categorias.
para a gestão administrativa, gestão acadêmica e a área de sustentabilidade. Nas sim. 3 categorias, a UBRA teve os seus projetos como finalistas, então estávamos entre os 3 primeiros nas 3 categorias. Ou seja, nas 3 categorias apresentadas, a UBRA foi premiada. Exatamente, então Olha só. subimos aí 3 vezes ao palco. Que legal. Não sabíamos se íamos ganhar o prêmio bronze, prata ou ouro, né? Sim. Na categoria da sustentabilidade, nós apresentamos um projeto que retratava toda a trajetória da UBRA na sua política de acessibilidade. Que já é antiga, né? Que Já é vem de bastante muitos anos. antiga. A UBRA foi pioneira no país em adotar políticas de acessibilidade. Na categoria da gestão administrativa, nós apresentamos o nosso projeto da criação da Central de Relacionamento ao Aluno, onde nós, recentemente, em 2015, agrupamos todos os serviços administrativos que antes estavam espalhados pelo campus num único ambiente, onde o aluno, ao chegar ali e trazer a sua demanda, seja ela financeira, administrativa, de ordem acadêmica, inclusive, ele saia dali com a sua situação resolvida. Isso é legal, porque se resolve todas as questões num só lugar. Né? Todas num só lugar. Então, otimizou muito o trabalho, deu mais eficiência a esse trabalho, e esse projeto também obteve a premiação prata. E a terceira categoria, que foi a gestão acadêmica, então esse sim, nós levamos o primeiro lugar, né, na categoria levando o prêmio ouro, então, está aqui o troféu que recebemos naquele dia. Que legal. E esse projeto, então, que foi apresentado foi o projeto da construção do novo PDI da UBRA, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que tem vigência agora até 2022. Então, foi todo aquele trabalho que nós desenvolvemos durante 1 ano e pouco aqui na UBRA, que foi uma ampla discussão com a comunidade acadêmica em todos os nossos campi aqui no Rio Grande do Sul e também nos 81 polos de EAD espalhados pelo Brasil, que era a questão de definir uma nova missão, uma nova visão para a universidade e, junto com isso, também uma nova proposta de reestruturação pedagógica para a universidade. Perfeito. Então, esse PDI e toda a construção que foi desenvolvida recebeu, então, o Prêmio Ouro nessa categoria, porque, de fato, eu transito por muitas instituições e a gente percebe que o documento do PDI, muitas vezes, a prática, pelo menos que a gente vê, são muitas vezes documentos elaborados ou por um consultor, por uma consultoria, ou às vezes por um pró-reitor, e isso fica no âmbito de 1 ou 2, 3 pessoas. Né? Então não há uma discussão com a comunidade acadêmica. Então o nosso desafio foi fazer um processo bem democrático, bem dialogado, e daí nasceram propostas que deram origem então a esse novo plano nosso da UBRA, onde nós temos então essa nova missão, que é a de ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora, e com isso em tudo vem junto então toda uma nova ótica sobre a nossa proposta pedagógica, sobre o nosso modelo de aprendizagem que estamos trabalhando aí com muito afinco, envolvendo principalmente os professores e os alunos nesse processo. Perfeito, que já está se concretizando nesse primeiro semestre de 2018. Quer dizer, essa questão do PDI e da sua prática é algo que concretamente está acontecendo. E o PDI é interessante porque quando nós tivemos a visita de recredenciamento da UBRA, a visita de comissão de avaliação do Ministério da Educação, uma das fragilidades apontadas pelos avaliadores foi justamente uma falta de conexão em muitos momentos entre o que o PDI dizia e a prática da universidade. Então, a partir dessa constatação, nós tomamos a iniciativa de, não, vamos fazer um PDI, então, que realmente reflita a prática da universidade. Porque o PDI nada mais é do que um documento, é a nossa Bíblia, né? É o que tem que acontecer, que nos orienta. E nós estamos conseguindo fazer isso com a participação de todos. Então, é muito bom ver esse trabalho. Nós temos agora, em 2018, o grupo de cursos da área da saúde e veterinária, que estão entrando nessa nova proposta pedagógica da UBRA. Ano que vem entra mais um grupo de cursos e assim gradativamente até fechar o ciclo em 2022. Agora, recentemente, a questão de 2 semanas, nós tivemos a visita para renovação do reconhecimento do nosso curso de medicina aqui em Canoas. E foi muito interessante olhar o que os avaliadores relataram no item sobre o PDI e sobre a proposta pedagógica. Nós tiramos conceito 5 em quase todos os itens daquele eixo. Olha só. Porque eles perceberam que aquilo que está escrito no PDI hoje
está sendo vivido pelos alunos e pelos professores e coordenadores e gestores. Então, esse o nosso desafio, é fazer com que esse documento realmente tenha vida e seja a prática da universidade. O que qualifica, de fato, a proposta formativa da instituição. Exatamente, porque é um planejamento de médio e longo prazo, né, e que coloca um grande desafio para nós, né, dessa questão do modelo de aprendizagem, esse novo momento que o mundo, a sociedade vive, que os nossos alunos vivem na sua vida pessoal, onde nós temos que rever a proposta de aprendizagem que a universidade oferece. O mundo hoje tem uma outra dinâmica, a informação, o conhecimento tem outra lógica hoje, e a universidade não pode ficar alheia a isso. Por isso tomamos a decisão de olhar para o nosso projeto e ver de que forma nós possamos atender esse novo momento que o nosso aluno vive na sua vida diária, e é o aluno que nós estamos recebendo. Perfeito, sim. Essa geração que está chegando na universidade hoje é uma geração diferente da geração de 10 anos atrás ou de meia dúzia de anos atrás. Então nós temos que trabalhar na universidade uma nova forma de olhar a aprendizagem, uma aprendizagem que seja efetivamente significativa, que tenha tudo a ver com a vida real do nosso aluno, né? A universidade tem que estar atenta ao real, ao que está acontecendo, porque é o que o aluno vai enfrentar depois no mercado de trabalho enquanto Perfeito, profissional. Sim. Então, exatamente sobre isso eu gostaria de conversar depois do intervalo, esse diálogo e essa aproximação que existe entre universidade e mercado também, e fazer com isso um link com aquela nova proposta que a UBA está começando a viver. Mas antes disso, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. O quadro Ciência em Foco de hoje é sobre a curricularização da extensão. O que significa a curricularização da extensão? É a integração de programas e projetos de extensão aos currículos de todos os cursos de graduação. E por que isso é importante para a universidade? Porque efetivamente estabelece canais de comunicação com a sociedade e espaços de aprendizagem discente em contextos reais. Então é o aluno na sua comunidade, na empresa, entidades governamentais, na relação com movimentos sociais, problematizando essa realidade, apontando soluções, teorizando sobre sua prática e, portanto, estabelecendo uma aprendizagem efetiva em que se articula extensão, pesquisa e ensino. A Universidade Luterana do Brasil é premiada em 3 categorias. É o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana, onde nós estamos conversando com o senhor reitor Marcos Fernando Zimmer. Reitor Marcos, a gente terminou o bloco anterior e eu levantei a questão. Qual é o diálogo que a universidade busca aproximar com a realidade na ideia de organizar o nosso processo formativo? Essa é uma das grandes preocupações, obviamente. Sem dúvida. Uma das críticas que as universidades, de forma geral, recebem, e com a UBRA não é diferente, é de que a universidade fica muito distante da realidade do mercado de trabalho, que é o local onde os alunos, depois que saírem daqui, vão atuar. Perfeito. Então, como romper com essa barreira, né? Como a universidade se aproximar mais da empresa, da realidade e vice-versa. Bom, a nova proposta pedagógica, ela inverte a lógica do tripé da universidade. O famoso tripé. Todo mundo fala que o tripé da universidade brasileira é o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? O ensino se entendia até então aquilo que acontecia em sala de aula. Sim. A pesquisa, muitas vezes, se entende somente como aquela pesquisa do laboratório que o professor está fazendo. E a extensão, até então, se entendia muito como um projeto que se faz na sociedade, uma intervenção que a universidade faz. Nós invertemos essa lógica. O desafio é trabalhar o tripé a partir da extensão, pesquisa e ensino. É o que está no nosso PDI. Ou seja, a proposta é que o aluno comece a trabalhar com a realidade, e essa realidade, de maneira mais efetiva, a realidade que está fora do muro da universidade. Ou seja, então o desafio é levar o aluno lá para fora, ver a realidade, constatar essa realidade. Essa realidade vai ser trazida para dentro da universidade, que será objeto de pesquisa, e a partir daí isso transborda
para uma reflexão, uma discussão em sala de aula com o amparo da teoria e da parte teórica. Claro que isso é um processo que acontece muito conjuntamente, sim, né? contínuo, Mas se fosse separar em etapas, né, a proposta seria essa. Então, com esse desafio, nós estamos entendendo que nós vamos qualificar muito mais a formação do nosso aluno e que no momento em que o aluno é desafiado desde o primeiro semestre, não lá no final do curso, mas desde o primeiro semestre, a trabalhar com a extensão. E essa extensão não é algo separado, mas é uma extensão que está dentro do currículo do aluno, até porque o novo Plano Nacional de Educação prevê, e o MEC prevê isso, que nós tenhamos que ter 10%, né, da nossa carga horária dos cursos com a extensão presente no currículo, a famosa curricularização da extensão. Perfeito. Então isso está sendo trazido para dentro dos cursos, onde isso vai perpassar todo o curso, né? A extensão, a pesquisa, o ensino vão estar perpassando em eixos, né? Os cursos foram estruturados por eixos, onde ali nós temos um eixo de projeto de vida, formação profissional, e então toda essa mudança ela visa justamente quebrar essa barreira da distância, muitas vezes, da sala de aula com aquilo que está do outro lado do muro da universidade. Então, é um grande desafio. Essa questão de aproximar com a sociedade, com as empresas, ela é um desafio permanente. Que nós possamos, daqui a uns anos, não ouvir mais essa crítica do mercado de trabalho, né? Porque me incomoda muito quando eu vejo que uma empresa precisa estruturar uma universidade corporativa dentro da própria empresa, porque aquele aluno que a universidade entrega para o mercado não atende ao que a empresa precisa. Necessita, então a empresa precisa qualificar ainda esse aluno mais, porque a universidade não apresenta esse aluno da forma como ela precisa. Perfeito. Então isso só vai conseguir ser rompido no momento que esse diálogo se estabelece, né? E que a proposta pedagógica da universidade esteja aberta para isso também. Então a gente rompeu essa barreira a partir desse novo PDI. Inclusive, a gente pode dar um depoimento, no próprio Ulbra Conhecimento, a gente entrevista muitos projetos de extensão. E os alunos que participam, eles mesmos sentem que sua vida, sua visão de pessoa e profissional muda completamente. Então é um passo importante, né? A gente sempre fala, quando o aluno põe o pé no barro, ele começa a olhar o mundo de outra maneira. Exatamente. E aí a aprendizagem, aquilo que eu disse antes, ela passa a ser significativa, né? Eu tenho um exemplo pessoal para dar. Eu me incomodava muito quando as minhas filhas estavam, por exemplo, no ensino médio, e muitas vezes, e não foi uma nem duas vezes que isso aconteceu, eu entrar no quarto delas, estavam estudando, por exemplo, matemática, estavam aborrecidas, e elas me diziam assim, pai, por que eu estou estudando isso aqui? Eu nunca vou usar isso aqui. Isso me incomoda, porque então significa que aquilo que foi trabalhado em sala de aula com relação àquele conteúdo da matemática não fez sentido para o aluno. Não teve sentido, eu estou estudando isso para quê? Para tirar a nota e passar, mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então a aprendizagem, por mais difícil que possa ser o conteúdo, e a matemática tem um estigma, né, no país inteiro com relação à matemática, mas ela tem que ser um objeto de estudo em sala de aula que se torne significativo, que tenha sentido para a vida do aluno. Então esse, fazendo uma analogia, é o mesmo desafio da universidade dentro dos cursos de graduação. Aquele conteúdo que é trabalhado, aquele conhecimento que é trabalhado em sala de aula, ele tem que fazer sentido para a vida do aluno. Perfeito. O aluno tem que entender desde o primeiro semestre, por exemplo, um curso de engenharia, que aquele conteúdo, vou pegar o exemplo da cultura religiosa, que é uma disciplina que aparentemente não tem nada a ver com engenharia, mas o professor que vai desenvolver esse conteúdo, ele tem que dar sentido para o aluno que no futuro quer ser um engenheiro. Né? Porque é uma disciplina que trabalha a questão da espiritualidade, da religiosidade, e hoje nós sabemos que esse tipo de assunto, que trabalha valores, conceitos, em todas as profissões hoje, esse é um elemento presente, né, no profissional do futuro. Né? Todos querem um profissional hoje que não seja só tecnicamente capaz, mas que seja capaz de ter valores, de ter princípios, de ser coerente, de ser responsável, de ser ético na sua profissão. Que saiba se comunicar com o seu Agora, grupo, se eu pego isoladamente uma disciplina como essa, cultura religiosa, que aparentemente não tem nada a ver, e eu não faço essa leitura junto com o aluno, essa reflexão do sentido dela dentro do curso, ela vai ficar isolada. Então, a ideia você tem que integrar essa disciplina
com as demais também. E assim todas as disciplinas do curso. Mas isso exige também, reitor Marcos, uma visão um pouquinho mais modificada por parte do professor, que tem uma função importantíssima nesse processo, né? O professor, eu diria que é ponto-chave nesse processo. E por isso, nós, universidade, estamos proporcionando capacitações aos nossos professores, né? É um conjunto de ações que estão sendo elaboradas. Não adianta só repensar o modelo pedagógico, uma nova proposta, se eu não der condições ao professor, não capacitá-lo para isso. Então, nós estamos aí já desde 2015, trabalhando com os professores nas formações continuadas, esse debate, essa discussão, e agora mais especificamente, quando chegamos no momento de aplicar na prática, sim. Então está tendo um acompanhamento, principalmente por parte da Pró-Reitoria Acadêmica, que tem proporcionado diversos encontros quase que mensais, onde os professores e coordenadores estão sendo capacitados para que esse modelo ele possa ter sucesso, tá? Então não adianta simplesmente colocar em prática algo e não dar condições para que aluno e professor possam superar um modelo e passar para uma nova proposta. Então, Exato, a preocupação com o professor é muito grande. Ele é um ponto-chave nesse processo, porque é ali que se dá a interação, né? É ali que a coisa acontece, entre o professor e o aluno, né? Então, se ali a situação acontecer a contento, todo o modelo vai ter sucesso. Isso também significa que o professor precisa estar aberto para aprender continuadamente. Bom, esse é um ponto importante, professor Schubert. Hoje em dia não se fala mais, né? Hoje em dia todo mundo sabe que a educação é para toda a vida. Então nós nunca podemos parar de estudar, né? Não se concebe mais no mundo atual que o processo acaba quando eu recebo o diploma na minha formatura, né? Esse é um processo contínuo, constante, que todo profissional, ao entrar numa universidade, já tem que ter essa consciência que a educação é para toda a vida, é uma educação continuada e que tem que estar se aprimorando constantemente. E como nós, como universidade luterana, podemos especificamente contribuir na formação deste aluno? Bom, a nossa universidade ela tem uma proposta muito clara, né, em relação à proposta pedagógica, que é uma proposta que não visa somente a formação técnica e profissional do aluno. Dentro do nosso conceito pedagógico, nós temos uma visão humanista e geral do aluno, onde, como eu disse antes, o profissional, hoje no mercado, não se exige mais dele só a técnica. Perfeito. Se ele não souber se relacionar, se ele não souber conviver em grupo, se ele não for um ser sociável, se ele não for responsável, não for ético, não tiver princípios, ele acaba sendo excluído hoje do mercado também. Então, esse princípio da questão de uma visão mais humanista da educação, e no nosso caso confessional cristã, é um elemento a mais que a UBRA oferece para a formação do nosso aluno. Nós temos essa preocupação de formar o aluno tanto como profissional, como técnico, mas também como cidadão, como pessoa. Ele tem que carregar isso junto, né? Hoje as empresas aí fora, elas não olham só mais o currículo, né? Um dos critérios que os RHs utilizam nas empresas é justamente a capacidade do aluno, do profissional, conviver num grupo, a capacidade de enfrentar situações de crise, a capacidade de enfrentar problemas, né? De ser proativo. Então, esses são conceitos, valores e princípios que muitas vezes não estão presentes no ensino simplesmente técnico, né, da profissão. Claro. São valores que vêm abraçando a profissão. Então, a UBRA tem essa preocupação na sua proposta e, por isso, nós, como instituição confessional, nós primamos também por essa formação integral do aluno. Muito bem. Nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica do programa de hoje é sobre as formas de ingresso na universidade. Venha para a UBRA através das bolsas ProUni, do crédito educativo CREDIES, do vestibular, transferência externa, ingresso por diplomado, ingresso por certidão de estudos e ingresso como aluno especial. E se você já foi ou é aluno da UBRA, venha através do reingresso, readmissão e transferência interna. Para maiores informações, acesse a nossa página. Universidade Luterana do Brasil é premiada em 3 categorias, é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. E agora, senhor reitor Marcos Fernando Zimmer, qual é o seu recado final? Bom, primeiro dizer que esses prêmios que nós recebemos e o prêmio da gestão acadêmica, de forma especial,
realmente nos deixou muito felizes, muito honrados com esse prêmio, né, porque realmente é fruto de um trabalho que vem sendo construído a muitas mãos, né. Esse prêmio reflete a participação de toda a comunidade acadêmica, e isso eu considero muito importante quando a comunidade acadêmica engaja-se num projeto. Isso é um diferencial. Né? Esse é um diferencial, não é um projeto pensado por alguém ou por uma pessoa só, né? É um projeto pensado, construído com a participação de todos. Os três prêmios foram elaborados dessa maneira. Então isso me deixa muito feliz porque nós estamos colocando a UBRA num patamar nacional, né, de reconhecimento, fruto de um trabalho coletivo. Isso é muito importante, né? E o nosso desafio agora, toda essa conversa que tivemos no programa, é justamente implementar essas novas práticas, né, esse desafio de implementar essa reestruturação pedagógica, e por isso nós estamos aí trabalhando fortemente com a capacitação, tanto de professores quanto de alunos, né? Estamos aí numa fase final de apresentação à comunidade acadêmica, que se dará possivelmente já no segundo semestre, do novo ambiente virtual de aprendizagem, onde nós teremos um ambiente com tecnologias muito inovadoras, que vão ajudar o professor e o aluno nessa estruturação pedagógica e nesse novo momento, né? Sempre digo, a tecnologia em si, ela não é um fim, ela é um meio para auxiliar, né? Esse é um perigo que a gente corre no aspecto pedagógico de achar que só a tecnologia, o equipamento é que vai me dar condições de colocar de pé uma proposta dessas. Não. Esse aparato tecnológico ele é unicamente um meio para que isso aconteça, para facilitar o processo, né? Então nós estamos trazendo para esse novo ambiente virtual uma proposta de interação muito mais completa entre o professor e o aluno, onde de fato vai auxiliar muito nesse processo, vai enriquecer muito esse processo. Então é uma caminhada que nós temos aí alguns anos pela frente para serem trilhadas, né? Mas a universidade hoje tem um planejamento, né? Tem um horizonte, no aspecto pedagógico ela está bem direcionada e sabe o caminho que quer trilhar, e com certeza em 2022 nós vamos ter cumprido com a nossa missão, né? De ser comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Esse é o desafio. E a gente conta com toda a comunidade acadêmica nesse processo agora de implementação dessa proposta. Muito obrigado, reitor Marcos Fernando Zimmer, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um ULBRA Conhecimento. Até lá!